Oração do dia contra os inimigos. Nem sempre os maiores inimigos se apresentam com gritos ou rostos visíveis. Às vezes, eles se escondem por trás de sorrisos fingidos, de palavras disfarçadas de cuidado, ou até mesmo de silêncios que machucam mais do que uma ofensa direta. Desde os tempos mais antigos, o povo de Deus lidou com adversários assim. Não apenas aqueles que ameaçavam com espadas, mas também aqueles que tentavam minar a fé, enfraquecer a esperança e destruir a confiança. Foi por isso que Davi, antes de qualquer batalha, ajoelhava. Antes da força, vinha a oração. E talvez hoje, mais do que nunca, isso também seja necessário para nós. Acordar pela manhã e já sentir um peso estranho no ar, como se algo estivesse errado, mas você não consegue identificar. Uma mensagem fria, uma palavra atravessada, alguém que te evita sem explicação. Inimigos nem sempre estão distantes. Às vezes, eles vivem ao nosso redor. E o maior desafio é não se tornar como eles, não devolver na mesma moeda, não deixar que o ódio do outro molde o nosso caráter. Jesus nos ensinou a orar pelos que nos perseguem, não porque seja fácil, mas porque é o caminho mais seguro para mantermos o coração em paz. Essa história pode muito bem ser parecida com a sua. Uma mulher que acordou cedo, preparou o café, vestiu o filho para a escola e seguiu seu dia de trabalho. Mas algo não estava certo. Um colega de trabalho que antes sorria, agora a tratava com indiferença. Ela não entendeu, mas sentiu. Foi até o banheiro, trancou a porta, sentou-se no chão frio e com os olhos marejados sussurrou: Senhor, se há inimigos à minha volta, eu entrego tudo em tuas mãos. E ali começou a verdadeira batalha. Não no confronto direto, mas na entrega total a Deus. Talvez você conheça bem esse sentimento. Já sentiu que algumas pessoas se levantaram contra você sem motivo claro? Já sofreu calado por não querer revidar, por não querer se tornar o que te feriu? E é por isso que hoje, antes de qualquer atitude, antes de qualquer resposta, antes até mesmo de entender o porquê de tantas resistências, vamos juntos fazer o que os antigos profetas faziam. Vamos orar. Mas antes disso, se essa palavra está falando com você, curta esse vídeo, comente aqui embaixo um amém ou compartilhe seu pedido de oração. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que, assim como você, enfrentam lutas silenciosas. Agora, feche seus olhos, se puder, ou apenas se conecte com essa oração em espírito. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante e com o coração apertado, mas cheio de fé, Tu sabes quem se levantou contra mim. Tu conheces os caminhos tortuosos daqueles que desejam meu mal, mas eu não quero agir por conta própria. Eu entrego a Ti toda perseguição, toda inveja, toda injustiça. Protege minha casa, minha mente e meu espírito. Repreende, Senhor, toda a ação do inimigo, visível ou invisível. Me guarda do laço do enganador, me livra da cilada do invejoso e me fortalece para que eu não desanime. Em nome de Jesus, eu descanso em Ti e te peço, peleja por mim. Amém. E quando oramos assim, algo se move. Mesmo que os olhos não vejam imediatamente, o mundo espiritual responde. Porque o nosso clamor não é vazio, ele carrega autoridade. Não por quem somos, mas por aquele que está em nós. E quando o Senhor se levanta, nenhum inimigo permanece de pé. Não importa se os ataques são sutis, se vêm de palavras jogadas no ar ou olhares tortos. Ele vê tudo e ele age no tempo certo. Houve um homem na Bíblia chamado Eliseu. Seus inimigos o cercaram, literalmente. Mas ele orou e Deus mostrou ao seu servo que ao redor deles havia um exército celestial infinitamente maior. Isso ainda acontece. Pode parecer que você está só, mas há mais por você do que contra você. Deus envia ajuda. Ele abre portas que tentaram fechar.
Ele remove pessoas do seu caminho que estavam ali apenas para atrasar seu propósito. Quando você escolhe confiar e orar em vez de revidar, você dá um passo de fé. E a fé é a chave que move o céu. Continue ouvindo esta palavra, porque ela não terminou. Ainda vamos falar sobre como lidar com as injustiças, como proteger seu espírito e como Deus transforma situações que pareciam impossíveis. Mas, antes disso, se essa oração fez sentido para você, se te tocou de alguma forma, comenta aqui, Deus peleja por mim. E envia esse vídeo para alguém que também precisa dessa força hoje. Não estamos sozinhos. Nunca estivemos. E se o inimigo tem te feito acreditar que você está cercado, é porque ele quer te impedir de ver que, na verdade, é ele quem está acuado. Porque quando um filho de Deus ora, o céu se abre. E nenhuma resistência prevalece diante da oração sincera de um justo. Então mantenha-se firme, guarde seu coração. Não se corrompa tentando se defender com as armas do mundo. Continue andando em integridade e permita que Deus lute as suas batalhas. Ainda temos muito o que conversar, mas uma coisa é certa, ele já começou a agir por você. E isso muda tudo. Quando alguém se levanta contra você, nem sempre é por algo que você fez. Às vezes, é apenas porque a luz que há em você incomoda quem vive nas sombras. Isso não é novo. Desde os primeiros seguidores de Cristo, essa luta entre luz e trevas tem acontecido, mesmo quando ninguém está olhando. E é nesses momentos, nos bastidores da vida, que Deus mais opera. Porque Ele vê o que os olhos humanos não enxergam e julga com justiça aquilo que o coração tenta esconder. Lembra de José? Traído pelos próprios irmãos, jogado em um poço, vendido como escravo, injustiçado e esquecido na prisão. Tudo isso parecia derrota, mas era preparação. Porque os inimigos tentaram pará-lo, mas acabaram contribuindo para que ele chegasse onde Deus queria. É assim que funciona. O que foi planejado para o mal, Deus transforma em ponte para o propósito. Talvez hoje você esteja nesse poço ou na prisão das emoções, mas o final da história ainda está nas mãos do autor. Quantas vezes você tentou explicar, tentou se defender, tentou provar que não estava errado, e mesmo assim as pessoas preferiram acreditar no que ouviram de outros. Isso fere, cansa, faz querer desistir, mas ouça, não gaste mais energia tentando convencer quem não quer te entender. Gaste suas forças orando, porque enquanto você tenta se justificar diante dos homens, Deus já preparou sua justificação no céu. Não é fraqueza orar por quem te persegue, é sabedoria. E é nessa sabedoria que vamos seguir. Porque quando você ora, você não apenas entrega a situação a Deus, você se protege espiritualmente de não se tornar como aqueles que te feriram. E isso vale ouro. É isso que te mantém em paz enquanto os outros se afundam nas próprias intenções. Vamos orar mais uma vez? Faça dessa oração o seu escudo neste dia. Senhor, eu coloco nas tuas mãos todos os levantes contra a minha vida. Aquilo que eu não vejo, mas tu vês. Aquilo que eu não entendo, mas tu compreendes. Peço que guardes minha mente de pensamentos de vingança, meu coração de amargura e minhas atitudes de impulsos errados. Se alguém tem tramado contra mim, eu entrego. Se palavras foram ditas para me enfraquecer, eu entrego. Que tudo seja coberto pelo teu sangue. Fortalece-me, Senhor. Levanta minha cabeça e me ensina a caminhar mesmo em meio às afrontas. Em nome de Jesus. Amém. Quando você ora assim, o inimigo perde a força, porque sua estratégia é justamente tirar você do controle, te provocar, te fazer agir por impulso. Mas a sua arma é outra, a sua resposta é espiritual. E é por isso que ela é mais poderosa, porque enquanto o outro age com ódio, você se protege com oração. E essa diferença muda tudo.
Se essa oração falou com você, escreva aqui nos comentários. Minha força está no Senhor. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para outros que também estão enfrentando suas lutas silenciosas. E claro, curta esse vídeo e se inscreva no canal para receber mais palavras como essa todos os dias. Não sabemos por quais caminhos os outros estão passando, mas podemos ser canal de Deus para trazer conforto e direção. Davi sabia bem o que era viver cercado de inimigos. Muitos queriam sua queda, mas ele dizia: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Essa é a confiança que vem do alto, uma certeza que ninguém pode tirar, porque quem tem Deus como escudo não se abala diante das flechas. Muitas vezes você vai vencer a luta sem nem perceber. Deus silencia conversas que te difamavam. Ele muda corações. Ele afasta pessoas que te prejudicariam. E tudo isso sem alarde. Porque a vitória do justo é silenciosa, mas poderosa. Não precisa de palco, não precisa de vingança. Precisa apenas de fé. Fé é confiar que mesmo sem entender, Deus está agindo. Que mesmo sem ver, Ele está protegendo. E que mesmo sendo atacado, você está guardado. Continue crendo. Continue orando. Porque o que começou no secreto vai se revelar em público. E aqueles que tentaram te diminuir verão que foi Deus quem te sustentou o tempo todo. Na vida, os piores inimigos muitas vezes não são os que gritam contra nós, mas os que se escondem atrás de gestos falsos, dos silêncios cheios de veneno, das atitudes dissimuladas. E quando estamos cercados por essas presenças disfarçadas, o coração clama por justiça. Mas a justiça de Deus não vem pelo confronto direto. Ela vem pela fidelidade, pela oração, pela paciência daqueles que confiam no tempo certo. O tempo dele. Já sentiu que alguém se alegrou com o seu fracasso? Que por trás de um sorriso estava o desejo secreto de que você não conseguisse? Já viu portas se fecharem por causa de palavras distorcidas a seu respeito? Isso fere principalmente quando vem de quem menos esperamos. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Há um Deus que sonda corações, que conhece cada intenção e que luta por aqueles que escolhem confiar em vez de revidar. Tinha uma mulher que frequentava a igreja há anos. Era fiel, discreta, fazia tudo com amor. Mas de repente começou a ser afastada. Olhares tortos, comentários velados, tudo por conta de uma fofoca. Ela pensou em parar, em sumir. Mas uma noite, ajoelhada sozinha em casa, disse: Senhor, se eu estiver errada, me corrija. Mas se eu estiver sendo injustiçada, me defende. E ali começou uma mudança. As máscaras começaram a cair. Deus trouxe à luz o que estava oculto. E sem levantar a voz, ela foi honrada. Você pode estar passando por algo semelhante, mas escute, não deixe que a dor te afaste de Deus. Não deixe que os inimigos te afastem da oração. Na verdade, é nela que você vai encontrar a força que ninguém pode te dar. Vamos orar novamente. Faça dessa oração a sua arma hoje. Senhor, eu me coloco mais uma vez diante de Ti, não por desespero, mas por confiança. Tu sabes quem são. Aqueles que me rodeiam com falsidade. Tu conheces as intenções escondidas, os planos escondidos por trás das palavras. Mas eu não quero viver com medo, quero viver em paz. Por isso te peço, me guarda, me cerca com teu espírito. Se algo foi dito contra mim, que caia por terra. Se algo foi tramado, que não prospere. Que tudo o que me quiser atingir, volte ao pó sem força. Em nome de Jesus, amém. Cada vez que você ora, algo se move. Não precisa ver agora, não precisa entender tudo, mas creia, Deus está trabalhando, e Ele trabalha no silêncio, onde ninguém imagina. Ele vê as lágrimas que você não contou para ninguém. Ele ouve os pensamentos que você tenta esconder até de si mesmo. E ainda assim,
Ele permanece ao seu lado. Se essa oração falou com você, escreva aqui nos comentários: Deus é minha defesa. E não se esqueça de curtir esse vídeo e seguir o canal, porque quando você compartilha essa palavra, você ajuda outros que também precisam de direção. Você pode ser a resposta de oração de alguém só por enviar esse conteúdo. Às vezes, a transformação de uma vida começa com um clique. A história de Daniel nos mostra que não é preciso se defender diante dos homens quando você já se apresentou diante de Deus. Ele foi lançado na cova dos leões por manter sua fidelidade, mas foi justamente essa fidelidade que garantiu seu livramento. Os inimigos pensaram que o fim havia chegado, mas quando amanheceu, Daniel estava de pé e os leões estavam calados. É isso que Deus faz. Ele cala até o que parecia impossível de ser vencido. Continue fiel. Continue orando, não pare por conta da dor. O que os outros tramam no escuro, Deus desfaz à luz do dia. Não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo a colheita vem. E os inimigos, um a um, vão ver que você não venceu por influência nem por força, mas pela presença de Deus na sua vida. Há momentos em que tudo parece calmo por fora, mas por dentro você sente uma guerra silenciosa acontecendo. Não é com espadas ou vozes altas, é algo mais sutil. Pensamentos que pesam, palavras que feriram, situações que te fazem questionar quem está mesmo ao seu lado. Essa batalha, que poucos enxergam, é muitas vezes mais difícil do que as brigas escancaradas. Mas é nessa batalha silenciosa que Deus mais se manifesta. Você não precisa anunciar sua dor para ser ouvido por Deus. Basta um sussurro em oração, uma lágrima sincera, um pensamento entregue. Ele vê o que ninguém vê. E é por isso que você não precisa temer. Quando você é atacado por fazer o certo, quando se levanta pela verdade e por isso se torna alvo, lembre-se, Jesus também foi rejeitado pelos seus, mas não recuou. Porque sabia que a dor era parte do caminho, não o fim dele. Tem gente esperando sua queda, observando seus passos, não para aprender, mas para encontrar motivo de acusação. Isso é duro, mas não é novidade. A Bíblia está cheia de histórias assim. Os fariseus faziam isso com Jesus. Armavam perguntas, fingiam curiosidade, mas o coração estava cheio de intenção má. Ainda assim, ele os enfrentava com firmeza e mansidão, porque sabia que sua missão era maior do que qualquer armadilha. Você tem uma missão também, e ela não pode ser interrompida por palavras duras, olhares tortos ou atitudes maliciosas. Seu propósito é maior. Seu chamado não depende da aprovação das pessoas, e a sua paz não pode ser sequestrada por quem ainda não entendeu o que é viver com fé. É por isso que a oração precisa continuar sendo sua base, seu lugar seguro. Vamos orar juntos mais uma vez. Senhor, eu te entrego mais uma vez todas as batalhas do meu dia. Aquilo que me cansa sem ter forma, aquilo que pesa no peito e me tenta silenciar. Guarda meus passos, Senhor. Me dá discernimento para perceber o que vem de ti e o que é laço disfarçado. Fortalece minha fé para que eu não me desvie. Protege minha mente contra a dúvida e meu coração contra a mágoa. Que nenhuma armadilha prevaleça, que nenhuma palavra maldita encontre morada em mim. Que tudo o que for contrário ao teu propósito caia por terra. Em nome de Jesus. Amém. Vezes, sua oração é o que te impede de explodir, de responder na mesma moeda, de agir como agiriam com você. E isso é força, isso é maturidade espiritual. Isso é escolher a paz, mesmo quando tudo à sua volta grita por confusão. Quando você ora, você desarma o inimigo. Não com palavras, mas com postura. E isso é o que mais incomoda quem não entende sua fé. Se essa palavra falou com você hoje, comenta aqui: minha confiança está no Senhor. Isso não é só uma frase, é uma declaração pública de fé.
E cada vez que você declara, você se fortalece, você se posiciona. E claro, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas que estão passando por batalhas parecidas com a sua. O Senhor está vendo cada situação. Nada passa despercebido aos olhos dele. Ainda que os inimigos tenham influência, voz ou mesmo aparência de justiça, Deus conhece a verdade. E é essa verdade que vai te sustentar. Pode parecer que você está perdendo agora, mas quem caminha com Deus nunca é vencido, só está sendo preparado. A Bíblia nos mostra que os inimigos não têm a palavra final. Sempre que o povo de Deus clamava, Deus agia. Ainda que houvesse silêncio por um tempo, ele nunca deixava sem resposta. Isso se repete hoje. O mesmo Deus que agiu no passado, age agora. Você só precisa continuar buscando. Mesmo cansado, continue. Mesmo sem ver, continue. Mesmo sendo atacado, continue. A jornada de quem serve a Deus não é feita de aplausos, mas de perseverança. Nem sempre será reconhecido, às vezes será perseguido, mas a promessa é clara. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa recompensa ninguém pode tirar. Os inimigos passam, Deus permanece. Assim, encerramos essa série de 4 partes sobre a oração do dia contra os inimigos. Se você acompanhou até aqui, que Deus te fortaleça e te cubra com proteção. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa. Não guarde para você o que pode curar outro coração.